eu acho que é o tom da metodologia dos trabalhos aqui. Quando eu peguei as 35 teses, eu falei, meu Deus, o que eu faço com isso? Porque era muita coisa, até brinquei com meu marido. Falei, eu estou fazendo um intensivão aqui de voz falada, cantada e um pouquinho de MO. E aí eu dividi, então, em voz falada, MO, voz cantada e voz falada, que tem 2 trabalhos que juntam esses 2 temas, e um trabalho que junta MO e voz falada, nessa ordem decrescente de quantidade. E aí o que eu fiz, Leslie? Eu fiz vários ensaios, mas eu vou me diferenciar das outras colegas e vou apresentar todos os trabalhos. E aí o que eu fiz? Eu peguei temporalmente os correlatos que tinha na literatura nacional, por meio do Lilas, que eu achei que era a fonte mais fiel para entender um pouco o contexto daquele trabalho metodológico, não só falar aqui para vocês, dar uma aula de metodologia, até porque, ao contrário do que as pessoas pensam, não sou expertise nisso, gosto de entender um pouco os desenhos de pesquisa e as dificuldades que a gente tem, principalmente, de fazer ensaio clínico no Brasil. De fato, nós temos uma profissão que tem muitos vieses, são estudos muito difíceis de serem controlados. Você fazer um grupo controle muitas vezes fundamental, outras vezes nem tanto. Eu sou membro do Comitê de Ética em Pesquisa, lá do HC, e a gente vê alguns trabalhos que passam pela ética, que tem grupo controle, mas que o grupo controle não tem absolutamente nada a ver com o trabalho. E não tem nenhum tipo de associação. E alguns protocolos destinados a distúrbios, você não pode aplicar no normal. Você não vai ter dados. Então, entender isso, entender essa lógica, para que você de fato tenha as evidências científicas, é super importante. Então, o que a gente vê? Na voz falada, a gente vê o desenvolvimento de pesquisas muito em paralelo com o que estava sendo publicado nacionalmente. A voz profissional é, de fato, o grande marco, todo mundo já falou aqui disso. Então, vocês têm essa marca, né, essa pegada forte na voz profissional, tanto falada quanto cantada. E, mais do que isso, o que também já falaram anteriormente, acho que a Joana frisou muito bem isso, essa questão de olhar a voz de uma maneira mais inteira, mais global. Claro que quando você tem cursos, cada curso de fonoaudiologia no Brasil tem o seu perfil, tem a sua vocação. Então, quando você tem um hospital ligado à universidade, como nós temos lá na USP, o complexo do HC mais o HU, você tem uma enormidade de doenças, de distúrbios, que você precisa dar conta daquela demanda para você voltar para a sociedade aquilo que a sociedade está investindo em você. Quando você não tem, você acha o teu caminho, e vocês acharam um caminho tão brilhante na voz profissional, que quando você lê, você, quando vê de fora, você não tem essa dimensão, e talvez nem vocês tenham, né? Então, eu acho que é bacana esse tipo de encontro para que dê a devida dimensão ao que está sendo feito. Ainda da voz falada, os estudos, tem estudos com avaliação, tem estudos com grupos focais, tem estudos com análises qualitativas, que eu acho que vocês são muito bons nisso, e poucos lugares na fonoaudiologia fazem pesquisas qualitativas com qualidade, porque é muito difícil fazer pesquisa qualitativa.
e ela é tão importante metodologicamente quanto uma pesquisa quantitativa, dependendo do tema que você está focando. Então, se o teu orientando é um professor de canto, você vai pegar um grupo controle para mostrar o que para quem, né? Muitas vezes, para aquele tipo de profissional, para aquela categoria profissional, aquele achado qualitativo, ele é fundamental para mudar uma realidade. Então, eu acho que a eficácia, a eficiência de uma pesquisa, ela está no que ela pode contribuir para avançar, né? Para mudar o paradigma, para dar um passo à frente, para que os profissionais reflitam sobre aquela prática na disfagia, na NO, na voz. E alguns trabalhos que eu li de intervenção com grupos controle, né? Por favor. Então, eu vou passar rapidamente por cada um deles, até para falar um pouquinho da questão metodológica e dessa diversidade. Queria só, antes de entrar especificamente nisso, falar também um pouquinho dessa questão dos modismos, né, que foi dito agora. Eu acho que a gente precisa diferenciar um pouco modismo e novas tecnologias, né? Como muito bem disse a Adriana, a universidade tem o papel de verificar se é modismo ou se é uma nova tecnologia. Testar essa nova tecnologia e mostrar para a sociedade, por meio de divulgação, olha, isso dá certo, isso não dá certo, né? E os profissionais, por sua vez, e os alunos, por sua vez, têm que ter o hábito da leitura, têm que ter o hábito da atualização para, de fato, verificar se aquela prática que ele está fazendo é uma prática comprovada ou não. E aí eu acho que, de fato, a evidência científica, ela se mostra, seja no trabalho qualitativo, seja no trabalho quantitativo, no trabalho inferencial, no trabalho descritivo, de acordo com o tamanho daquele trabalho, com o contexto que aquele trabalho está inserido. O que eu vejo aqui é a grande maioria de mestrados, né? Até porque o doutorado veio mais recentemente, mas alguns trabalhos de mestrado com tamanho de mestrado, outros trabalhos de mestrado com tamanho de doutorado, porque não tinha doutorado, né? Então, isso também é uma coisa que me chamou a atenção nas leituras, né? O quanto ali alguns mestrados poderiam ser doutorados, só não tinha no programa, né? Então, quando a gente pega na voz falada, por exemplo, que foi a primeira tese em 1994, voz e deficiência auditiva. Quando você vai para a literatura, você vê que a tese da Silvia Pinho sobre o assunto foi em 1990. Então, isso que a Adriana falou, de vocês caminharem no paralelo com o que estava sendo publicado na NO, isso também aconteceu na voz, mas muitas vezes com pioneirismo, ou muito próximo daquilo que estava sendo discutido na literatura. Então, esse trabalho especificamente, ele foi com 3 fonoaudiólogos que avaliaram vozes de 6 meninas com DA. Para os padrões de 1994, para um mestrado, é um trabalho bastante interessante. E aí mostra pontos de convergência e divergência entre esses fonoaudiólogos em relação aos protocolos que tinham sido usados. Em 2000, tem um outro trabalho que eu acabei juntando aqui, trazendo cronologicamente para cá, para deixar perto do outro, porque é um outro trabalho com deficiência auditiva também, que é uma análise prosódica de uma análise acústica, com leitura de frases por 10 deficientes auditivos jovens e 2 controles. E os fonoaudiólogos que analisaram essa inteligibilidade dessa fala.
E os achados são muito interessantes, né? Quando a Yara mostrou lá na frente as conclusões, eu fiz questão de colocá-las aqui, porque o método sem um produto final, ele não é nada, né? Então, você vê, de fato, que, nesse caso especificamente, os aspectos prosódicos interferem na inteligibilidade, na necessidade de mudança no processo terapêutico. E aí, nesse mesmo ano, nós temos um outro trabalho na literatura brasileira, que é a tese da Silvana Bomarito sobre o assunto. Então, vocês vejam que mais de uma pessoa estava pensando no mesmo assunto naquele mesmo momento, e vocês estavam naquele caminho produtivo, né? Pode passar. Voltando, então, cronologicamente, em 96, tem o mestrado da Zuleika, que é um trabalho que eu cito